Seja bem-vindo a mais um programa Você na Unesp, do Instituto de Biociências de Botucatu, um espaço de entrevistas destinado a apresentar à comunidade as ações e serviços que a Unesp tem e que são para você. Então fique por dentro e participe também. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da GDC o professor Mário de Oliveira Neto, que é diretor-presidente da Fundação do Instituto de Biociências, a Fundibio. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Leandro, muito obrigado. Para nós é uma oportunidade estar aqui no Você com a Unesp, falando um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Fundação. Obrigado. Maravilha. Então, só para contextualizar, né, a Fundibio é uma fundação sem fins lucrativos que visa conectar a universidade à sociedade. Ela atua apoiando projetos de ensino, pesquisa e extensão, inovação, cultura, prestação de serviços e realização de eventos, impulsionando o desenvolvimento científico, tecnológico, a partir do fruto dessa relação. Professor Mário, eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para o senhor com qual finalidade foi criada a Fundibio lá em 1995. Leandro, a Fundibio ela foi criada com o sentido de dinamizar, dar suporte às atividades existentes do CEATOX na prestação de serviços. Então ela foi pensada e desenvolvida pelo professor Dr. Igor Vassiliev e teve como seu primeiro diretor-presidente o professor Ramon Canino. Nossa equipe atualmente é formada por mim como diretor-presidente, temos o diretor executivo docente, professor Valber Pedrosa, e também como diretor executivo administrativo, que é o Nivaldo, que também atua na seção de graduação. Temos como gestora administrativa a Márcia, a Lidiane vem atuando como gestora de projetos. Também temos uma equipe de apoio de graduandos, 4 pessoas que vêm colaborando aí no setor administrativo. A doutora Paula Quadros, que faz a nossa assessoria jurídica, e a Astec, que faz a assessoria contábil. Também tem sido muito atuante na Fundibio a participação do nosso assessor em captação de recursos, que é o Francisco Maia. Agora, professor Mário, a gente sabe que na universidade, né, o papel das fundações é muito importante, né? Haja vista a atuação da Fundunesp, nós temos aqui a FAMESP, de apoio à Faculdade de Medicina, e a Fundibio também tem a sua relevância no apoio aí ao Instituto de Biociências. E nós citamos aqui no começo que a Fundação lá apoia, né, diversos tipos de projetos, sejam eles projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação, cultura. Queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa atuação no apoio aos projetos. Que tipo de projetos podem ser apoiados pela Fundação? A Fundação ela tem essa essência na captação de recursos da iniciativa privada. Ou seja, o administrativo do Instituto de Biociências já tem uma série de demandas ao qual não seria possível absorver tantas demandas de recursos externos, de projetos envolvidos com empresas. Por exemplo, a Fundação trabalha muito com o setor elétrico, então nós temos projetos do Grupo Enel, outros grupos ligados ao setor elétrico, e com essa captação de recursos nós poderemos oferecer bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim por diante. Além da participação junto aos projetos de pesquisa, também a Fundibio colabora na realização de cursos e eventos e no âmbito da prestação de serviços que ocorre com o parque de equipamentos do Instituto de Biociências. Então, a exemplo, um docente possui excelência, expertise em uma determinada ferramenta, uma técnica, então coloca-se esse equipamento à disposição, você faz uma precificação de quanto seria essa prestação de serviço, e essa prestação de serviço ela ocorre aí para a sociedade de maneira geral, empresas, comunidade, né? Por exemplo, nós temos o Instituto de Biociências, expertise em análise de águas. Então, você paga por essa prestação de serviço e com muita rapidez você tem ali os resultados com bastante precisão. Entre essas áreas de atuação da Fundibio, merece destaque o apoio que ela dá à extensão universitária, né? Nós estamos vivendo um momento na universidade em que estamos passando pela curricularização da extensão, né? Inclusive a atual gestão é um dos pilares da atual gestão. De que maneira a Fundibio atua, então, nesse suporte aos projetos de extensão? Bom, primeiramente, Leandro, como você já
iniciou a contextualização. Então, quando a gente fala de extensão, a gente está falando de chegar à comunidade, aos entornos. E mais do que isso, é tornar a participação dessa comunidade ativa, né, dentro dessa dialógica do conhecimento. Então, a comunidade não é espectadora, mas ela também produz esses saberes e traz isso para a universidade. Isso realmente tem sido muito falado, está na graduação, já está sendo falado na pós-graduação e realmente é uma questão inovativa da universidade, essa questão da extensão. A Fundibio, então, ela vai participar desde da geração de um convênio com a reitoria para que essas atividades possam ser organizadas e ela vai atuar de maneira geral dentro desse convênio, propondo celeridade, compras de necessidades para que essa extensão possa ocorrer, dessa maneira tornando todo o trabalho mais fácil, né? Quando você efetua compras de equipamentos, reagentes pelo órgão público, a gente tem uma dificuldade maior quando você faz esse tipo de trabalho por uma fundação. Então, dessa maneira, alguns projetos do IB, que tem esse convênio firmado com a reitoria para a extensão, ocorrem via fundação, via Fundibio. Perfeito. Agora, professor Mário, um outro pilar é o pilar do apoio à atividade cultural, né? E esse eu sei que tem um lugar especial no seu coração, porque o senhor faz parte, né, de muitos dos movimentos culturais que o IB promove, que a Fundibio apoia. E eu trago aqui 2 exemplos que têm se tornado muito conhecidos e levado o nome do IB e da Fundibio para fora dos muros da universidade, que é a nossa OFIB, né, a Orquestra Filarmônica do IB, da qual o senhor também faz parte, e a OVIB, Orquestra de Viola e Violão aqui do IB. A OFIB é regida pela maestra Renata e a OVIB regida então pela maestra Caroline. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como nasceu essa ideia, porque isso é um diferencial, né, que só a Unesp, não, né, talvez. Esse é um diferencial que a Unesp é uma das universidades que mais valoriza, né, que é a cultura. Como nasceu essa ideia da Fundibio apoiar atividades culturais a ponto de ter inclusive 2 orquestras? Leandro, no início da gestão, a gente está falando em 2019, logo como primeira ação se propôs uma alteração estatutária na fundação, permitindo a inserção dos termos cultura e inovação, além, né, dos pilares vigentes, como nós já falamos, que é a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Com a inserção do termo cultura, a fundação ela passa a ser uma fundação de apoio também à cultura. Como você falou, um amor pessoal, né, pela música. Eu que participei de orquestra no momento da minha formação como físico, mas eu tive a oportunidade na Unesp de Rio Claro, a prefeitura oferecia uma orquestra pedagógica e aí surgiu esse amor e eu achei que, além do trabalho que a fundação faz, né, com excelência, a gente poderia oferecer algo a mais para a comunidade da Unesp e dos entornos da Unesp, da região. Então surgiu a ideia das nossas 2 orquestras. Logo os projetos foram aprovados no Ministério da Cultura, né, com o auxílio do nosso captador de recursos, do Chico Maia. Aprovamos os projetos no Ministério, possibilitando essa parceria público-privada, que as empresas da região pudessem deduzir do imposto, colocando recursos nas orquestras. Então, surgem as orquestras com essa ideia da autonomia, ou seja, projetos autossustentáveis, que a própria sociedade ao entorno mantém, né, para que a gente sinta essa questão do pertencimento, né? A orquestra ela é para todos e ela é de todos. E dessa maneira hoje nós temos esses projetos culturais, além desses projetos vigentes, né? Toda a sociedade pode utilizar a fundação para outros projetos e nós temos uma parceria muito boa com a Secretaria Municipal de Cultura, que vem sendo realizadora também desses projetos e trabalhando para que outros projetos da cidade, como a Banda Sinfônica, a Orquestra Municipal, possa também ter recursos. Então a Fundibio ela procura ser parceira dessas outras iniciativas. Temos também no campus, né, algumas iniciativas, por exemplo, do teatro, né, destacando o Teatro Siriema, o Teatro Além dos Muros, e a nossa vontade então é colaborar cada vez mais e mais com a cultura, porque a gente sabe o quanto
qual é o poder transformador dessas ações na vida das pessoas. O senhor mencionou as ações teatrais, né? Inclusive recentemente nos 60 anos do IB, o Bando Siriema teve a oportunidade de se apresentar e quem não conhecia ficou positivamente impressionado, né, por saber que existe esse tipo de movimento aqui dentro. Agora, voltando um pouquinho na OFIB, na UVIB, eu queria que o senhor comentasse o fato de serem orquestras que não são voltadas para músicos profissionais, né? Elas estão abertas para pessoas da comunidade que toquem algum instrumento, que tenham essa habilidade. Também é uma forma de extensão, né, professor? Isso. Elas são orquestras pedagógicas, né? Como você falou, ela não necessita de uma excelência na técnica do instrumento. O maior objetivo é colocar as pessoas em contato, fazer aquelas pessoas saírem de casa, vir encontrar com o grupo semanalmente, tocar, se sentir bem. E, obviamente, a ação técnico-formativa vai junto, né? Porque nós oferecemos as aulas dos instrumentos, aulas de teoria, e dessa maneira o projeto vai desenrolando. E se você ficou interessado em conhecer mais sobre a UFIB e a UVIB, você pode procurar no canal do YouTube aqui da GDC, onde estão os outros episódios do Você na Unesp, que nós tivemos um episódio especialmente dedicado às orquestras, ao UFIB e ao UVIB, com a presença das maestras aqui, inclusive com direito à palhinha da maestra Carolina na viola. Foi um episódio muito bacana. Se você tiver a oportunidade, vale a pena assistir. Professor, a Fundibio também apoia financeiramente projetos externos à universidade. O senhor começou a falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que o senhor pontuasse especificamente. Existem projetos sociais que a Fundibio apoia, alguns eventos, né? No momento em que está sendo gravado esse podcast, no momento em que está sendo gravado esse episódio, recentemente nós tivemos aqui um evento de orquídeas, inclusive, que foi apoiado pela Fundibio. A Fundibio também apoia um time de futebol, né, de jovens, de garotos em situação inclusive de vulnerabilidade social. Queria que o senhor comentasse um pouco como que é a atuação da Fundibio nesse aspecto. Leandro, nós temos, em particular, a gente tem realizado uma ação anual, até faço destaque, né, ao nosso Natal Solidário, que a gente já vem realizando há 2 anos e pretendemos fazer agora em 2023 também. Já estamos com uma comissão formada do Natal Solidário, onde nós teremos a apresentação das orquestras, a chegada do Papai Noel e na comunidade ao entorno da Unesp, principalmente o distrito de Rubião Júnior, então nós temos o cadastro de famílias que são convidadas a vir nesse evento, fazemos a captação de cestas básicas, compramos brinquedos que são oferecidos a essas crianças. E para nós esse é um momento especial, que é onde a gente pode oferecer um pouco, né, um pouco do que temos. Eu acho importante essa solidariedade, né, e todos que estão aqui na Unesp, eu acho que todos podem dar um pouco de si, fazer um pouco de si para aqueles que realmente precisam para fazer o final de ano, o Natal dessas famílias mais felizes. E aí nos anos anteriores nós conseguimos a arrecadação de mais de 200 frangos que foram distribuídos, 200 cestas básicas. Então espero que os números desse ano, que a gente supere e tenha uma festa ainda maior para alegrar o coração aí de todas essas famílias. Você comentou, Leandro, então do time de futebol Meninos de Ouro. Então a Fundibio ela atua como patrocinadora incentivando, né, principalmente crianças, adolescentes que estão aí em vulnerabilidade, que precisam de boas condições para um treino, para chegar a uma performance. A Fundibio tem atuado, então, dessa maneira, né? Como olhar para a sociedade. Obviamente, os recursos são limitados, mas a gente procura estar atuando dessa maneira. Também eu acho que a gente vai falar um pouco depois sobre a questão das emendas, né? Então, às vezes, esse patrocínio não necessariamente ele sai dos cofres, do caixa da Fundibio, mas a gente atua como interveniente na captação desse recurso, destinando a essas ações sociais. Acho que vale a pena realmente eu explicar um pouco sobre essa questão da captação de recursos, porque é uma forma de trazer recursos externos à universidade, né? A gente sabe que os recursos públicos oriundos da universidade são finitos, né? E tem a sua destinação já pré-determinada, então é muito importante essa possibilidade de captar recursos. E a Fundibio então traz essa estrutura, tem uma pessoa, um profissional, que é o Chico Maia,
que atua especificamente em relação à captação de recursos, faz inclusive uma interlocução com deputados federais, estaduais para a obtenção de recursos. Como que nasceu essa ideia de ter um profissional nessa área e como que ele vem trabalhando, professor? Muito bem. Dentro do terceiro setor, Leandro, para que a gente possa estender os nossos braços e fazer ações cada vez mais significativas, realmente a gente não pode depender só, né, do caixa interno da fundação, que vive de uma, vamos dizer assim, de uma taxa administrativa dos projetos vigentes, das prestações de serviço que ocorrem no Instituto. Para que a gente conseguisse essa captação complementar, então em âmbito federal, estadual e municipal, nós temos ido a Brasília, então nós temos na casa de 70 deputados federais, cada um dos deputados ali com uma bandeira, aquele que leva a bandeira do meio ambiente, que leva a bandeira da inovação, que leva a bandeira da cultura. Então, com essa conversa mesmo, essa proximidade com os gabinetes, mostrando a cara, mostrando que a Fundação ela tem competência para poder executar esses recursos, né, captar, não basta captar, tem que executar, Leandro, e aí dentro de todos aqueles códigos que se trabalha, se você acaba errando, né, alguma coisa ali, você não consegue a execução do recurso, é muito triste, é ruim para o deputado que perde a possibilidade de oferecer o recurso à sociedade, também para nós, né, e então nós temos trabalhado dessa maneira em âmbito federal, também junto à LESP, os nossos deputados estaduais, e agora também com os vereadores de Botucatu, no âmbito municipal. Temos tido essa conversa, já que os nossos vereadores também agora têm essa possibilidade das emendas impositivas municipais. Essa é uma atuação da Fundação que acaba até ajudando, né, a universidade, de uma maneira geral, a poder trazer esses recursos e poder executar mais do seu plano, né, de gestão do que se não tivesse esses recursos externos. Então, realmente é uma iniciativa muito louvável. Agora, professor, uma das novidades, talvez uma das ações mais... uma das ações recentes que a Fundibio desenvolveu foi uma parceria com o IB para a criação, então, de um centro de inovação e tecnologia. Botucatu já tem essa vocação para inovação, né? Nós temos um ecossistema de inovação aqui com o Parque Tecnológico, a Unesp, FATEC e outros órgãos que compõem aí esse ecossistema, que fazem de Botucatu e região realmente uma região diferenciada. E agora então com esse Centro de Inovação e Tecnologia ligado aqui ao IB, vem reforçar esse ecossistema. Como que nasceu então essa ideia de desenvolver aqui dentro esse centro? Muito bem. Leandro, nós temos aqui no Instituto de Biociência alguns cursos de graduação que, ao meu olhar, né, ao nosso olhar, ao olhar da diretoria do IB, tem grande potencial tecnológico, como, por exemplo, o curso de nutrição, então desenvolvimento de alimentos funcionais, quando a gente trata da questão da biomedicina, né, que tem grande potencial no desenvolvimento de produtos, curso de física médica, por que não também curso de ciências biológicas. No geral, dentro dos cursos de graduação e pós-graduação, valoriza-se a questão da ciência básica e existe um gap entre você ter a ciência básica bem realizada, compor um bom relatório e a partir daí você passar para o desenvolvimento de um protótipo, de um produto. Então, a proposição da criação de um centro de tecnologia e inovação, que tivemos aí como pontapé inicial recursos também de uma emenda parlamentar, no caso da deputada federal Adriana Ventura, que é uma entusiasta, professora de inovação e empreendedorismo, tivemos a entrada desse recurso agora para conseguirmos estabelecer então um espaço coworking e a contratação de 1 ou 2 agentes de inovação, para que esses agentes de inovação possam prospectar junto às empresas juniores, aos cursos de graduação, pós-graduação, formarmos grupos, né, analisarmos então esses relatórios relativos à ciência básica, para efetivamente ver aquelas propostas que possam gerar frutos com essa base tecnológica, por que não, com o tempo, gerarmos startups e empresas essas que ficam ligadas ao Instituto de Biociências, ficam ligadas
para que esses recursos futuramente, então, nota-se que não é uma política de curto prazo, a gente está falando aqui para um desenvolvimento de 1 a 2 décadas, quando essas empresas formadas, parte desse retorno, dessa lucratividade volta para o Instituto, custeando então as necessidades do Instituto, da pesquisa, da extensão, do próprio ensino. Dá para dizer, professor, que esse centro de inovação e tecnologia seria como se fosse uma espécie de incubadora para que os projetos desenvolvidos eventualmente pelos alunos de graduação, pós-graduação, boas ideias que possam se transformar num modelo de negócio futuramente, sejam apoiados e recebam toda essa mentoria, vamos dizer assim, que é dada para as empresas comerciais, mas aqui nós estamos falando no espaço acadêmico e científico. Exatamente, Leandro. Então, a partir do momento que um dos projetos é incubado, ele recebe todo o suporte do Instituto, da Fundação, até no que diz respeito ao parque de equipamentos. É muito difícil você formar uma empresa de tecnologia e ter recursos para comprar os equipamentos necessários para pesquisa de base. Então, a Fundibio, como ela já é responsável pela prestação de serviços, ela dedica horas dos equipamentos do parque de equipamentos do Instituto de Biociências e custeia horas para equipamentos fora, se for necessário, para que essas pesquisas possam ocorrer. E sim, o objeto central é que, com a formação desses grupos, desses incubados, futuramente a gente forme novas empresas, novas startups, como as incubadoras que nós temos, que você citou já em Botucatu. Você ficou conhecendo um pouco mais sobre a atuação da Fundação do Instituto de Biociências aqui de Botucatu, a Fundibio, que atua aí em diversas frentes. E se você ficou interessado e quer saber mais sobre a atuação da Fundação, você pode acessar o site www.fundibio.com.br. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer receber o senhor aqui e poder compartilhar com os nossos espectadores aí um pouco mais sobre a nossa fundação. Leandro, muito obrigado. Para nós é uma oportunidade, um prazer estar aqui falando com você na Unesp, falando aí com nossos colaboradores, com todos os espectadores. Além da página oficial da Fundibio, nós temos as nossas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Fica o agradecimento e ficamos à disposição aí, qualquer demanda que possa surgir dentro do Instituto de Biociência ou na sociedade ao nosso entorno. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço. E se você quer acompanhar outros episódios do nosso programa Você na Unesp, basta acessar o canal da GDC no YouTube. Conto com você na próxima. Até breve!